Idosos, Justiça do Trabalho e Justiça Federal. Quero responder aqui a uma pergunta que eu achei fantástica do senador Ricardo Ferraz, para dizer o seguinte: o que é que aconteceu? E os senhores vão me dar espaço para eu contar a história disso que dizem que eu quebrei o sigilo de 200 e tantas mil pessoas. Problema, Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes era presidente do CNJ. Ministro Gilson Dipp era corregedor. O ministro Gilmar Mendes, então, quis fazer dentro do CNJ aquilo que já tinha sido pensado lá atrás e que foi tocado pelo Dr. Paulo Schmidt. Ele quis criar um sistema de controle de todos os pagamentos da Justiça Estadual, porque, meus senhores, é um descalabro. Todas as vezes que um governador corrupto quer um favor do tribunal, ele se junta com o presidente do tribunal e diz: eu lhe dou aumento. E tudo passa. E tudo passa. Já tive a oportunidade de afastar presidente de tribunal por causa disso. Mancomunado. Presidente do tribunal, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Contas. As três pessoas da Santíssima Trindade andam juntinhos e fazem o que querem. Com quê? Aumento de salário. E diz o seguinte: estou cuidando da categoria. Estou cuidando da categoria. Bem, feito isso, os salários começam a subir assustadoramente. Mas tem o teto. Tem um teto constitucional. O que é que nós estamos encontrando? Nós estamos encontrando o seguinte: os desembargadores ganham o teto. R$26 mil. Mas, 3 meses do ano, vem um pendurucalho onde se dá uma gratificação monstruosa. Se nós tomarmos tudo e dividir por 12, eles não ganham 26, eles ganham 50, 40, 60, 70. Porque, na soma, uma aula que se dá na escola de magistratura, R$10 mil por aula. Pronto. Agora, se isso fosse contabilizado e chegasse ao CNJ, nós tínhamos condição de fazer a correção. E era por isso que nós queríamos que fizesse exatamente isso. Para formar este cadastro, o ministro Gilson Dipp oficiou a todos os tribunais, pedindo que os tribunais mandassem os nomes de todos os juízes, de todos os desembargadores e de todos os servidores, e mais ainda, dos dependentes que constavam no imposto de renda, formando-se assim o cadastro da família judiciária. De posse desse cadastro, para formar justamente essa base de dados, o ministro Gilson Dipp teve a ideia de pedir ao COAF que ele mandou para o COAF todo esse universo. Aí é que vem a história de 237 mil pessoas. Esse é o universo da família do judiciário. E ele mandou para o COAF dizendo o seguinte: COAF, quando você foi criada, não existia a CNJ. O COAF foi criado em 98. Mas agora, eu sou fiscal desse universo aqui. Então, você, que pela lei tem de mandar todas as operações atípicas para o TCU e TCE, agora você manda para mim, que eu sou o órgão fiscalizador. E isto foi no ano de 2010. E o COAF só respondeu em fevereiro de 2011, quando eu já era corregedora. Mas eu peguei aquilo ali e não entendi nada, porque o relatório do COAF, ele dá apenas, ele não dá nome, ele não dá CPF, ele não dá nada. O nome, CPF e tal, ele dá só para a polícia
e para a justiça quando há investigação. Para mim, eles deram o seguinte: olha, existe concentração de operações atípicas em tal tribunal, em tal tribunal, em tal tribunal, só. Só isso que ele dá. Eu não me aproveitei disso para nada, tanto que chegou em fevereiro, mas quando chegou em dezembro, agora em dezembro, eu cheguei à conclusão que eu não tinha pernas para fazer inspeção em todos os estados grandes, porque o ministro Gilson Dipp fez nos estados menores. Os maiores, ele disse, eu vou consumir meu tempo todo e não chego lá. Então, a estratégia foi chegar nos estados grandes para fazer uma espécie só de inspeção. E eu me fixei exatamente nessa inspeção patrimonial, porque essa base de dados que foi pensada lá atrás não deu certo. Por quê? Porque a base de dados foi iniciada, a resolução foi feita, mas não houve interesse da nova administração em fazer essa base de dados. E a base de dados, então, ficou esquecida. Não se tem base de dados. A gente não sabe quanto é que pagou. Eu só sei por quê. Alguém diz assim, estão pagando demais aos desembargadores. E eu sei porque eu já tive operações policiais como magistrada lá no STJ e eu sei como é que as coisas funcionam em termos de salários. E os estados mais pobres são aqueles que pagam mais. Mas pagam e ganham muito bem. Tanto que muita gente não quer ser ministro do STJ porque vai ganhar muito menos. E há ainda uma prática que nós tentamos coibir de algumas situações que se ganha 2 vezes. Aposenta no Estado e assume outro cargo. Isso já houve, foi combatido dentro do STJ, mas dizem que continua. Não sei, não tenho informações sobre isso. Mas eu resolvi ir naqueles redutos onde eu ia ter dificuldade. Mas eu tinha de me basear em alguma coisa para dizer que ia a São Paulo, porque São Paulo realmente é um estado fechado, que nunca abriu para o CNJ, etc. E como a concentração maior indicada pelo COAF estava no Tribunal de São Paulo, eu fui a São Paulo para fazer uma investigação patrimonial. Em que resume a investigação patrimonial? Eu ia olhar a declaração de bens que os juízes entregam, eu ia olhar a folha de pagamento para ver se está pagando muito. Só isso que eu ia olhar. E as coisas normais que eu sempre vou em todos os estados e faço. Quando eu cheguei lá, me deparei com a seguinte situação. Primeiro, uma dificuldade. Não queriam. Depois, eles pediram para... eu verifiquei, depois de muito... Só no segundo dia é que foi possível essa investigação. E aí nós descobrimos o seguinte: 45% dos magistrados paulistas não entregam declaração de imposto de renda. E isso não é novidade, porque outros estados também não entregam. Mato Grosso, por exemplo, não estava entregando. Mato Grosso. Não entrega. E aí, eu já tinha combatido, eu já estava combatendo nos outros estados, mas encontrei isso em São Paulo, né? E aí veio a liminar, e a liminar proibiu que eu desse continuidade a isso. Ministra, me permita, esses desembargadores não declaram imposto de renda à Receita? Não. Eu não sei. Não entregam a declaração ao tribunal, okay, que é a obrigação, né? A Mato Grosso é um percentual maior do que São Paulo. Está corrigido. O corregedor hoje corrigiu isso. O Márcio Vidal está corrigindo muita coisa. Né? Quais estados mais, ministra? Eu não me lembro. Vocês sabem, mais um estado que não entrega. Tem, assim, um ou outro estado que não entrega um pouco, né? Mas, assim, nessa proporção grande, foi Mato Grosso, que nós corrigimos, e São Paulo, 45%. Que nós encontramos. Não encontramos mais nada porque os dados não puderam ser trabalhados. E foi isso o que disseram, as associações disseram que eu quebrei o sigilo bancário.
e que quebrei o sigilo fiscal. Eu não quebrei nada, eu não pedi nada. Foi o que pediu. Mas ele pediu para fornecer, ele não quebrou. Ele disse, o meu universo é esse. O meu universo é esse. Tá? Tanto que ele sabe, ele foi lá, ele viu que o ofício era dele e tal, e eu assinaria perfeitamente o ofício. Ministra, Mato Grosso está corrigindo, e São Paulo está corrigindo também? Olha, o novo presidente de São Paulo, ele está tomando umas atitudes que está me agradando muito. Primeiro, ele está falando, porque São Paulo nunca falou. Ele está falando. Ele está querendo corrigir. Ele sabe dessa deficiência, porque eu disse a ele. E ele está pedindo o auxílio do CNJ. Pela primeira vez, ele está pedindo o auxílio do CNJ. O CNJ, inclusive, está indo lá para ajudar nos precatórios. Ou seja, pela primeira vez, o tribunal se abre para dizer o seguinte, eu tenho problemas. Porque a gente ia, no passado, ainda na gestão do ministro Gilson Dipp, quando o CNJ chegava, o presidente mandava buscar a bandeira de São Paulo e vinha e fincavam a bandeira de São Paulo e ficavam. E recebia o CNJ com a bandeira de São Paulo. Comigo nunca aconteceu isso, sempre fui muito bem recebida, mas nada de intimidade. E eu vou devagar, intimidade com a corregedora nenhuma. Convida para jantar e tal, muito. E tanto que me fez aquela célebre frase que terminou irritando muito, mas que eu disse assim, eu só entro em São Paulo no dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro. E aí um conselheiro chegou a me dizer assim, mas eu assisti um seriado que o Sargento Garcia prendeu o Zorro. E eu fiquei assim, ele disse assim, por algumas horas. E eu entrei em São Paulo por algumas horas. A liminar está valendo e vai valer ainda por muito tempo, porque a AGU entrou com recurso e o relator respondeu que vai ouvir todas as associações de juízes, todas as associações de servidores, inclusive extrajudiciais, e depois ele vai decidir. Então, essa liminar está realmente valendo. Mas continua